Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, paz e luz. Eu sou Arlen Santos e seja bem-vindo ao meu canal. É maravilhoso ter você aqui comigo para juntos escutarmos esta pregação. Vamos pedir a Deus por milagres no dia de hoje. Milagres são coisas normais na vida, e quando você acredita que não há impossível que não possa ser alcançado, as portas da realização se abrem e tudo o que você precisa, tudo o que você quer, pode ser seu. Para começarmos nossa pregação, para nos colocarmos na vibração certa e manifestarmos milagres, eu peço que você feche seus olhos e por alguns instantes agradeça por mais um dia que você recebeu. Isaías teve a visão do trono de Deus. Isaías capítulo 6. Ele fala que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu anjos olhando uns para os outros e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os anjos não falaram com Isaías, os anjos falaram uns para os outros. Os anjos não disseram para Isaías: o Senhor é santo, mas os anjos diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Durante muitos anos da minha vida, eu perguntava por que eles falam uns para os outros. Como essa pergunta: o que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que eles veem? O que é que eles proclamam o tempo todo uns para os outros? Que o Senhor é santo. Até que um dia eu tive o entendimento disso. Os anjos todos foram formados por louvor da glória de Deus. Todos. Deus não formou demônios, Deus formou anjos de luz. E o anjo de luz, que assistia junto de Deus, esqueceu-se de que só poderia ficar junto de Deus se ele fosse santo também. Ele esqueceu que é um requisito do céu estar em santidade. Ele esqueceu-se que para ficar na presença de Deus era preciso ter compromisso com a santidade. E ele rebelou-se contra o Senhor. E ele foi expulso do céu. A palavra de Deus ensina em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, que houve uma guerra no céu. Houve uma peleja no céu. E nessa guerra, o anjo rebelde liderou 1/3 dos anjos do céu. E todos eles foram expulsos do céu. 2/3 permaneceram em santidade. 1/3 foi expulso porque esqueceu-se da santidade. 2/3 permaneceram. Esse 1/3 que foi expulso do céu tornaram-se espíritos de trevas, perderam a luz. Eles eram anjos de luz. Agora, a luz que eles tinham não era própria, era reflexo da luz de Deus. Aqui nesse lugar tem uma corrente de energia elétrica, fios de alta tensão vêm da rua. E as lâmpadas que são colocadas aqui, elas refletem uma luz que vem desse cabo de alta tensão. Na verdade, elas são portadoras da luz. Elas não são a luz. E esse anjo era portador da luz. Lúcifer significa portador da luz. Agora, o dia que ele saiu da presença de Deus, a luz de Deus parou de refletir nele. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei e permaneceu 40 dias e 40 noites diante de Deus, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, tinha luz. E não era a luz de Moisés, era a luz de Deus refletida em Moisés. Moisés teve que ficar algum tempo com um véu no rosto, até aquela luz desaparecer. Esse anjo, quando ele estava na presença de Deus, ele era um anjo de luz, ou portador da luz. Lúcifer significa portador da luz. Quando ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a luz. E ele tornou-se trevas.
e ele inaugura o império das trevas. Esse anjo inaugura o império das trevas. Não foi criado por Deus. Deus criou o reino da luz. Os anjos rebeldes, os anjos que foram expulsos do céu, criaram o império das trevas. Em Zacarias é um profeta. Os últimos capítulos de Zacarias profetizam as coisas do tempo do fim. E lá no capítulo 3 de Zacarias, está escrito que no final de tudo, é uma profecia. Profecia é uma palavra profética, é uma predição de coisas futuras, é o anúncio do que vai acontecer, do que não aconteceu ainda. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E Zacarias, usado por Deus para profetizar o tempo do fim, ele fala que no tempo do fim, em toda a terra, 2/3 perecerão. 2/3 dos homens vão para o inferno, em outras palavras, é isso que está escrito. E 1/3 vai ser limpo, vai ser purificado. E esse 1/3 dirá: o Senhor é o meu Deus. E ele dirá: é o meu povo. E aí, certa feita, eu estava viajando, escutando louvores, e me veio a seguinte reflexão: 1/3 dos anjos transformaram-se em espíritos imundos, mas eles vão destruir 2/3 da humanidade. Ou seja, cada demônio tem uma tarefa sobrenatural de multiplicar mais homens no inferno do que homens salvos. Escute bem, hoje somos 8 bilhões sobre a face da Terra. Se fôssemos 7,5 bilhões, para fazer uma conta redonda, 5 bilhões pereceriam, 2/3. E só 2,5 bilhões é que seriam salvos da Terra. Você pode entender a gravidade dessa afirmação? É da Bíblia, não é a pastora Tânia que fala. A Bíblia diz isso. Em toda a terra, 2/3 perecerão. Quando Deus formou o homem à imagem e semelhança dele, no princípio da criação, Deus formou a melhor versão do homem, o homem perfeito. Por que ele era perfeito? Porque ele era semelhante a Deus. A Bíblia fala no livro de Gênesis 1:26, depois que Deus fez tudo, depois que ele formou tudo, depois que ele disse haja e chamou a existência que não existe, está escrito: também disse Deus, façamos o homem, façamos o homem. Façamos é plural, não é singular. Não está escrito e disse Deus, eu farei o homem. Mas está escrito, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É plural. Quem estava nessa hora, nesse processo? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três juntos. A melhor versão do homem é a versão da criação. A versão formada por Deus. É resultado da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Bíblia fala que quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Em Adão todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Você é destituído de alguma coisa que você tinha, que havia em você. Você perdeu. É destituído do cargo, é destituído do emprego, é destituído da empresa, é destituído da função. Houve uma perda. Então, aquele homem formado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha nele o DNA de Deus, ele tinha nele a glória de Deus. A glória de Deus ele tinha. Quando você fala glória de Deus, é muito difícil de você imaginar a glória de Deus.
Não há como você desenhar a glória de Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas referências para você saber o que é a glória de Deus. Por exemplo, no Salmo 19, versículo 1, fala que os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento, as obras das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus, é uma frase. Os céus manifestam a glória de Deus. Quando você começa a estudar a criação e as coisas que existem, você vai descobrir coisas fenomenais. O homem, numa noite limpa, olho nu, céu estrelado, ele pode contabilizar aí alguns milhares de estrelas. Ele pode ver milhares de estrelas. Se ele ficar quieto, olhando para o céu, um dia limpo, ele vai ver milhares de estrelas. Na Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde estão os planetas nossos, onde está o planeta Terra, colocado não tão perto do Sol para o homem não morrer queimado, nem tão longe do céu, do Sol para o homem não morrer congelado. Na Via Láctea, onde está Marte, Urano, Saturno, Plutão, existem 200 bilhões de estrelas vistas pelos telescópios de maior resolução. E no universo, os cientistas sabem que existem trilhões de galáxias. E se você multiplicar trilhões por 200 bilhões, não tem máquina de calcular que chegue nesse número. E tudo isso manifesta a glória de Deus. E Deus, para fazer isso, ele só disse uma frase: haja luz. Então, quando você lê que o homem tinha a glória de Deus, estava no homem, inserido no homem, a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse homem era perfeito. Perfeito. O homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, perfeito. Na viração do dia, Deus ia conversar com ele no Éden. Na viração do dia, Deus ia estar com ele. Tudo que Deus formou na natureza, tudo. Hoje fomos almoçar peixes no restaurante à beira do mar ali. Aquela múltipla variedade de peixes. Lagosta, camarão, casquinha de siri. Você olha para o mar, tudo isso estava ali dentro daquele negócio, daquela água. Deus fez ali dentro. Formou tudo ali para o homem. No intervalo, eu comi uma uva lá em cima, formada por Deus para o homem. Deus enfeitou a terra com flores. Quando a mulher fala, nunca ganhei flores, ela nunca olhou à sua volta. Deus manda flores para ela todo dia. Todo dia Deus manda flores para ela. Tudo isso ele formou para o homem, para o homem. Ele colocou o homem como um pai compra uma fazenda e enche de boi, enche de riqueza, porteira fechada. Ele falou para o homem, é tudo seu. Domine. Domine sobre tudo isso, porque é tudo seu. Deus tinha um filho, o unigênito do Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho de Deus, que veio em carne, que nasceu do ventre de uma mulher, já existia antes da fundação do mundo. Quando ele ora, o que conhecemos como oração sacerdotal, ele está prestes a ir para a cruz. Ele fala, Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha o Deus Filho com ele. Ele já tinha esse Deus Filho junto com ele, a Trindade. A Trindade é pré-existente. A Trindade junto criou tudo que existe na face da terra, tudo que existe no universo, tudo. O Espírito pairava sobre a face das águas e o Pai dizia, haja, e as coisas começaram a existir. E o haja é o Filho, é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. O haja é a palavra, e a palavra é o Filho, é o verbo. Os três juntos formaram tudo. E na hora de fazer o homem, os três juntos. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tem ele domínio sobre tudo, domínio.
Se você tem hábito de me assistir nos meus vídeos, você vai ver que inúmeras vezes eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, não é legal de joia, de bacana, é legal de leis. Domínio é diferente de propriedade. Vocês que trabalham com venda de imóveis, sabem o que é o direito de propriedade e o direito de domínio. O proprietário deste lugar, não sei quem é, mas tem uma proprietária, tem um registro de imóveis, tem uma escritura. Mas por um contrato de uso temporário, o domínio está entregue hoje para a Patrícia e para o nosso querido irmão que esteve aqui afirmando seu testemunho, Giovanni. Domínio é gestão, é administração, é governo, não é propriedade. O proprietário da terra é Deus. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor, como está escrito no Salmo 24. Ele diz: toda a terra é minha, e ele vai fazer novo céu e nova terra, e vai fazer tudo novo, como está prometido na palavra. Mas o domínio ele entrega para o homem, que ele formou a sua imagem, a sua semelhança. E nesse homem tinha o DNA de Deus, que é a glória de Deus. Ele tinha um filho no céu e ele queria ter um filho na terra. Ele formou a terra para colocar um filho, um homem. Quando você conhece a Bíblia, você vai descobrir que Adão não foi colocado para ser jardineiro do Éden. Adão, filho de Deus, está escrito na palavra. Em Lucas, capítulo 3, versículo 38, diz que Adão é filho de Deus. Deus mandou o homem guardar o jardim. Por quê? Por que você guarda seu carro, suas joias, seus documentos? Porque tem ladrão. Aquele anjo de luz que tornou-se espírito imundo, que inaugurou o império das trevas, é o ladrão. Quando Jesus fala o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância, ele está falando do diabo. Como já havia acontecido a rebelião no céu, como o anjo de luz já havia sido expulso do céu, como já havia acontecido uma peleja, uma guerra no céu, como está escrito em Apocalipse 12, 7. Quando Deus formou o homem, ele deu um comando para o homem: guarda o jardim, guarda. Ou seja, tem um ladrão rondando o jardim e vai querer entrar no jardim. Eu disse a você que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal, regido por leis, e tem uma lei espiritual que define que um espírito sem um corpo é ilegal na Terra. Os espíritos precisam ter corpos para poderem interagir no mundo natural. Eles têm o habitat deles, mundo espiritual. Espírito, mundo espiritual. Isso está inscrito no livro de Salmos 105, versículo 16, que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus, entenda que é mundo espiritual. Céus, região celestial, é tudo mundo espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens para dominar. Não deu de papel passado, não deu de registro de imóveis. Ele deu para domínio. E porque ele deu a terra para domínio do homem, ele deu ao homem um corpo físico. O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. O que você está vendo aqui é um espírito dentro de uma casca. Vai chegar o tempo que o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus que o deu. A palavra volta lhe dá um indicativo de que a origem e o destino são o mesmo ponto. Eu não sou dessa cidade, eu sou de Resende, depois do Cio que eu volto. Nem sei de onde eu sou mais, eu sou de cidadã do mundo. Mas os Chico e a Anitta são de Joinville. Eles não são de Tijuca. Quando terminar, vamos dormir e depois eles voltam para Joinville. Nós vamos para Joinville, onde haverá mais uma edição do Chico de número 102. Mas
volta ao lugar de onde veio, origem e destino, o mesmo ponto. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó, porque a origem é de lá e o destino é de lá, e o espírito volta para Deus que o deu. O espírito do homem foi formado em Deus. Deus fala para Jeremias, o profeta: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Jeremias estava com Deus antes de ir para o ventre da barriga da mãe dele. E quando vai para a barriga da mãe, vai porque tem um plano para que ele venha a esse mundo e cumpra um propósito. Você não tem um propósito. Você nasceu porque tem um propósito desenhado por Deus para você cumprir. Então, quando o homem foi formado, mais semelhança de Deus, ganhou um corpo. Por quê? Porque ia dominar no mundo natural. Mas ainda assim, um espírito perfeito, e um corpo perfeito, e uma alma perfeita. E a alma é a porção que Deus formou para relacionar-se na horizontal. É na alma que nós amamos uns aos outros, escolhemos o casamento, escolhe restaurar a vida conjugal, confessar o pecado, pensa ser restaurada. É na alma que eu estudo, que eu aprendo tudo sobre direito para fazer concurso passar. É na alma que eu aprendo as coisas naturais, que eu tenho emoções, vontades, escolhas, decisões. A minha alma me faz conviver com pessoas, aprender com pessoas e fazer escolhas. Por isso que no livro de Ezequiel, capítulo 18, fala: a alma que pecar, essa morrerá, porque é a alma que faz escolhas. Por isso que Deus fala para Caim, lá no princípio da criação: se procederes bem, não é certo que serás aceito, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. É a sua escolha, você vai escolher, luz ou trevas, bem ou mal. Então, esse homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, que tinha nele o DNA de Deus, tinha escolhas. Ele tinha escolhas, porque Deus deu uma alma para ele. Ele tinha um espírito, ele é um espírito. Esse espírito é eterno. Ou vai viver eternamente com Deus, ou vai viver eternamente separado de Deus, dependendo das escolhas que fizer. Quando Zacarias fala que 2/3 perecerão, 2/3 vão escolher viver separado de Deus. Não é escolha de Deus, é escolha do homem. A Bíblia fala com todas as letras, por exemplo, no livro de Ezequiel 18, onde diz: a alma que pecar essa morrerá, termina dizendo: não tenho prazer na morte de ninguém, arrependa-se. Deus não quer que ninguém pereça. E esse homem perfeito tinha escolhas. Ele tinha escolhas. E o inimigo que foi expulso do céu, que se tornou adversário de Deus, trevas, tinha uma experiência atual, que quando peca, perde a presença de Deus. Que o pecado tirou ele do céu. Porque Deus é santo e a santidade de Deus impede que ele conviva com a sujeira. O anjo foi expulso do céu porque pecou. Por que é que os anjos cantam e fazem as advertências da santidade de Deus? Porque eles foram testemunhas da expulsão de um anjo do céu junto com o texto dos anjos. Porque esqueceu-se da santidade de Deus. Esqueceu-se que para ficar com Deus precisa ser santo. É como se eles trouxessem a memória daquele dia que o nosso irmão Lúcifer foi expulso e carregou um texto dos anjos do céu. Então, vamos falar da santidade o tempo todo, para a gente não esquecer. Santo, santo, santo é o Senhor. 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 É uma advertência para os outros. E quando que Deus me contou isso? Um dia que eu fui a um lugar para ver uma consagração de um pastor. Igrejas debaixo da nossa cobertura.
era um pastor auxiliar. Na hora da consagração, na hora do azeite derramado na cabeça daquele homem, a presença de Deus foi tão forte naquele lugar. O mover do Espírito Santo foi tão tremendo. Todo mundo sentiu a presença de Deus. Uma congregação mais ou menos desse tamanho. E quando terminou a cerimônia, que eu fui para o hotel, orando e agradecendo a Deus o que eu testemunhei de manifestação da presença de Deus, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E sabe o que ele ministrou? Se numa congregação na terra, numa cidade do interior de São Paulo, na hora de derramar o azeite na cabeça de um homem, a presença de Deus foi tão forte, a maravilha do mover do Espírito Santo foi tão grande. O que você acha que aconteceu no céu, quando um anjo de luz, um anjo especial chamado querubim, anjo de alta patente, foi ungido querubim da guarda. Guarda de proteção, porque Deus não precisa, guarda de honra. Quando um querubim foi separado para estar junto de Deus, o que você acha que aconteceu no céu no dia da consagração desse querubim? O dia que ele foi separado por Deus para estar na presença de Deus o tempo todo. E eu pensei, deve ter sido algo sobrenaturalmente. E aí o Espírito Santo fala comigo, pois é. E mesmo assim, ele caiu. E a conclusão foi minha. A unção não imuniza a queda. Os ungidos caem. A unção não impede que seja expulso da presença de Deus. A unção não impede que o pecado venha e tome conta. A unção não impede que seja lançado no inferno. O que impede? É o temor de Deus, mas não é o medo de Deus. Não é o temor no sentido de medo. É o temor de perder a presença de Deus. É o temor daquele versículo que fala que sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém. Bota o meu nome, Tânia. Sem santidade, Tânia não verá Deus. E quando eu tive consciência disso, por isso que esse louvor fala profundamente comigo. Quando eu tive consciência disso, eu comecei a pregar mais ainda da santificação do povo de Deus, da igreja. Porque se um terço de anjo consegue levar 2 terços de homens para o inferno, apenas brincando de tirar desses homens o desejo da santificação, apenas levando esses homens a contemporizar com o pecado, a ter experiências prazerosas de pecado, esquecendo-se que isso tudo é passageiro, que a vida eterna não tem comparação com os 100 anos de vida nessa terra. A glória que está reservada para nós na eternidade, ela tem que ser suficientemente desejável a ponto da gente fazer sacrifício para manter a santificação. E vai ter que fazer sacrifício. Porque carne e sangue não se converte. O corpo vai voltar para o pó, porque não vai subir para o céu, vai ter que ganhar casa. E não é à toa que o apóstolo Paulo escreve que a carne luta contra o espírito. É uma guerra espiritual o tempo todo. É uma guerra que faz o tempo todo orado para ser aprovado, o tempo todo. Você escuta o testemunho do Giovanni e escuta todos os testemunhos, todos os testemunhos que existem, você vai ver a guerra que é no mundo espiritual, onde Satanás está o tempo todo tentando matar, roubar e destruir, para que você não tenha vida abundante e nem vá viver eternamente com Deus. E o homem, por si só, ele não pode vencer essa batalha. Por isso o plano de salvação que Deus deu para o homem, Deus tem onisciência, e pela onisciência ele tem presciência, e pela presciência ele sabia do pecado do homem, ele sabia que esse anjo que caiu do céu e que se tornou o líder das trevas ia levar o homem ao pecado.
para tirar o homem da presença dele. O espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Os espíritos precisam ter corpos no mundo natural. Satanás incorporou a serpente. Os demônios incorporam pessoas. Ou eles influenciam pessoas, você quase não vê mais incorporação. Alguns anos atrás, era comum nos cultos os demônios se manifestarem, e aquela gritaria que hoje termina o culto, o cara vai embora com o demônio dentro dele e o demônio não se manifesta. E às vezes nem está dentro dele, está por fora dele, como um cavaleiro montado num cavalo, conduzindo ele para fazer tudo errado na vida. Para droga, para promiscuidade, para pornografia na internet. É como um dominador. O nome disso é opressão. Possessão, o demônio está dentro. Opressão, o demônio está fora, mas conduzindo os passos. Vai, mente, vai. Liga o seu telefone, vai. Manda aquele nude, vai. Programa a sua saída, vai. Se droga mais uma vez. Quando Deus envia o Filho dele ao mundo em carne, esse plano antecede a criação do mundo. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Quando João Batista fala, vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado, foi preparado para vir ao mundo antes de Deus fazer o mundo. Porque pela onisciência, na presciência, Deus viu o pecado do homem e o homem ia ter que morrer. Porque o salário do pecado é morte. A Bíblia fala, o salário do pecado é morte. E morte é o quê? Separação de Deus. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos tinham a glória de Deus e o pecado tirou a glória de Deus de todos. Como sementinha dentro de uma maçã, toda a humanidade foi formada em Adão. Adão significa humanidade. Adão é humanidade. Quando você conhece a Bíblia, você vai ver algo assim. Gênesis capítulo 5. Fala, essa é a genealogia de Adão. No dia que Deus formou o homem, raça humana, a sua imagem e semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Está escrito assim. O dia que Deus formou o homem, é artigo masculino definido singular. Macho e fêmea os formou, virou plural. Artigo masculino definido plural, virou os. E os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é a humanidade, a raça humana. Deus não fez 2 bonecos do pó da terra, ele fez um boneco só. E nesse único boneco do pó da terra que ele soprou o espírito de vida, estava contida toda a raça humana, homens e mulheres. Toda a raça humana estava ali. Adão, humanidade, Adão, raça humana, homem, humanidade. Você conhece a história? Os animais já tinham sido criados, Deus coloca o homem para dominar sobre tudo, até sobre os animais. E o homem viu os animais tendo macho e fêmea. E ele não encontrou nenhuma fêmea no meio dos animais para ele. E por que ele não encontrou? Porque estava dentro dele. Não estava fora. Um dia Deus fez cair pesado sobre Adão, abriu o seu peito e tirou de lá de dentro a fêmea que estava guardada lá dentro. Tomou uma parte e transformou, não criou mais. O ato criativo de Deus foi um só, no dia que ele fez aquele único ser. Quando ele abriu o peito, ele tirou uma porção e deu outra forma. Transformar é dar outra forma. Quando ele volta com aquela parte que ele tirou e apresenta para a parte da qual ele tirou, aquela parte da qual ele tirou, diz, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne.
É o plano de Deus para criar a humanidade. Fez junto. Um plano perfeito. Nesse plano estava incluída a família. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois na sua carne. Quando ele devolve aquela parte transformada, a parte que recebeu de volta, o seu pedaço que foi transformado, fala, eu osso dos meus ossos é carne da minha carne, e prossegue. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se a sua mulher, serão os dois, uma só carne. Pai, mãe, homem, mulher, nada disso Adão sabia o que era. Adão conhecia o pó da terra e Deus só. Adão faz a primeira profecia bíblica sobre família. Em Mateus 19, quando Jesus é inquirido pelos fariseus para perguntarem a ele sobre o divórcio, e falam para Jesus assim, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, não viste o que disse o Criador desde o princípio? O Criador foi quem disse. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois na sua carne. Jesus fala, o Criador disse. Então, lá no princípio da criação, lá no primeiro homem, lá no primeiro ser, lá no ser perfeito, a imagem e semelhança de Deus estava criada toda a humanidade, e homem, mulher, e família, e tudo que Deus tinha planejado para habitar na face da terra. Todos nós estávamos lá, como sementinhas dentro de uma maçã. E Deus chamando a existência, geração após geração. Em Atos, conta que o apóstolo Paulo, quando foi a Roma, foi ao Areópago, em Atenas, pregar para os idólatras, para os atenienses. Ele vendo aqueles homens adorando objetos feitos por mãos humanas. Homem pode fazer uma garrafa, homem pode fazer uma flor, homem pode fazer um vaso, e faz um Deus para adorar. Ele teve misericórdia daqueles atenienses, e ele prega o Deus que fez o homem. E nesse texto ele fala que Deus não pode ser feito por mãos de homens, porque ele mesmo, o próprio Deus de um só, fez toda a raça humana de um só, de Adão. E Paulo acrescenta, e estabeleceu os tempos determinados, os limites da habitação. Tempos determinados é quando vai nascer. Limites da habitação é onde vai nascer. Então, lá no princípio do princípio do princípio, lá na criação do homem, Deus já fez a agenda. Quem vai nascer, quando e aonde. Estabeleceu que agora, nesse tempo, nós teremos 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra, espalhadas pela terra. Estava lá a agenda já, pré-determinada. Deus não joga dados, Deus não faz nada por acaso. Ele está no controle do universo. E como Deus já sabia de tudo antes de acontecer, ele sabia que o homem pecaria. E ele proveu a salvação do homem. Ele enviou o filho dele, nascido de mulher. Como assim? Você se lembra que tem uma lei espiritual que um espírito sem um corpo é ilegal na Terra? Que os demônios incorporam? O Espírito Santo precisa de um corpo chamado igreja para agir. Jesus teve que nascer no ventre de uma mulher para ter carne. Para nascer homem. Porque quem tinha que morrer era o homem. O homem pecou e tinha que pagar o preço do pecado. Agora tem um pequeno detalhe: se o homem morre, fica morto. Então o plano de Deus é que o filho dele tenha a dualidade, seja homem, seja Deus. Como filho da mulher, ele tem carne e sangue. Pode morrer. Porque Deus não pode morrer. Deus não morre. Tinha que ser homem para morrer. Mas como filho de Deus, ele pode ressuscitar. Ele pode vencer a morte. Com essa mão ele segura na mão do homem, com essa mão ele segura na mão de Deus, e ele faz a ponte. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus.
Porque é o único que tem a dualidade, ser homem e ser Deus ao mesmo tempo. Esse é o plano perfeito. Meu filho único vai para a terra, nasce do ventre de mulher, vai para a cruz, morre na cruz. O preço do pecado é a morte, é o salário. E vai derramar sangue de homem. E com esse sangue de homem, ele vai comprar os homens da mão de Satanás. Quem vai para a encruzilhada pedir coisas para Satanás, derrama sangue de bode, sangue de galinha. Porque o sangue é uma moeda espiritual. Porque o sangue é uma moeda espiritual, está escrito. Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reis e sacerdotes. Como assim? Qual é o papel do rei? Governo. Horizontal. Administração, gestão. Empreendimentos. Qual é o papel do sacerdote? Trazer as coisas do céu para a terra. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto com o seu sangue, comprou o povo de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Como eu fui constituída rei e sacerdote? Eu volto ao projeto original de Deus. Eu posso voltar para a minha versão original de ter semelhança de Deus em mim. Eu posso. Por isso que na Bíblia fala que depois da conversão, de glória em glória, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, de glória em glória. Como de glória em glória? Das mudanças, das limpezas. Não é isso que você acabou de ouvir de Giovanni aqui? Não quero mais nada do cão em mim, eu não quero mais nenhuma pontinha do inferno na minha vida. A última ligação que eu tenho com as trevas, eu vou desligar hoje, eu vou ficar com a minha esposa limpo diante dela. É isso que é ser de glória em glória, restituído na glória de Deus. Chega à estatura de varão perfeito. Pedro, o apóstolo, fala: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Não é vós sereis? Atente para o tempo do verbo. Atente para a língua portuguesa quando você lê a palavra. Atente, porque ela vai te instruir na verdade. O texto que eu falei anterior, Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, foi, é tempo passado do verbo, já foi, já morreu, já teve a cruz há 2000 anos atrás. E com o seu sangue comprou, já comprou. Só fica na mão do diabo quem quer. Porque se não quiser, o preço para sair do inferno já está pago. Já foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço. Já foi. Um altíssimo preço. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele se humilhou, tornou-se figura humana. E como homem foi servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, dentro do qual todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, Senhor. Ele se humilhou, ele tornou-se figura humana. Escuta, ele subsistia em forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Alguns textos bíblicos nos falam da forma de Deus. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. Tudo isso ele era. Ele abriu mão de tudo isso. Ele foi trazido para o ventre de uma mulher como um embrião. Alimentou-se 9 meses por um cordão umbilical. Passou pelo canal vaginal para nascer.
Foi alimentado no peito dela. Precisou dela para limpar as suas partes íntimas. Ele humilhou-se. Porque ele precisava passar por todas as etapas de um homem. Para ir para a cruz como homem. Se ele chegasse no alto de uma montanha com 30 anos de idade e fosse para a cruz, não teria valor nenhum. Ele tinha que vivenciar tudo que um homem é, para poder, como homem, ele ir para a cruz. Vou repetir, não pense que eu me perdi, eu sou velha, mas não sou boba. Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, que foi morto. É passado. E com o seu sangue, sangue humano, comprou tempo passado do verbo pretérito perfeito. Povos de todas as raças, tribos e nações já estão comprados, já estão comprados. E os constituiu reis e sacerdotes, já foram constituídos no mundo espiritual todo aquele que resolve receber o sacrifício da cruz. Já é rei e sacerdote. Porque já toma o DNA de filho de Deus de novo, a glória de Deus é restituída. Já recebe essa glória de volta. Por isso que está escrito, ele veio para os seus não receberam tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Por isso que está escrito, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque nós somos filhos, recebemos o Espírito do Filho, e porque somos filhos, não somos mais servos, somos herdeiros de Deus. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos resgatou das trevas para a luz. É o papel do homem na terra. O preço pago pela redenção do homem, que estava condenado à morte eterna, foi uma humilhação do próprio Deus. Queridos, quando eu começo a pensar nisso, eu sei que eu não tenho palavras para explicar. Eu sei que a revelação é maior do que a minha capacidade mental. A minha mente está na minha alma e a revelação é no meu espírito. E eu sei que a minha mente é limitada para falar o que eu sinto espiritualmente. Às vezes Deus me dá figuras para eu imaginar. Imagina um Deus santo, 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 porque o Filho é santo, santo, santo também. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito é santo, e o Deus triuno é santo, santo, santo. Imagina um Deus santo, 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 imagina ele todo de branco, todo limpo, todo reluzente, pegando na minha sujeira. Meu Deus. Me colocando no colo. Me atraindo para ele. Se você imaginar um homem, não é nem Deus, um homem, um médico, todo de branco, todo limpo, vai entrar numa sala de cirurgia, todo esterilizado, vê se ele vai encostar em alguém sujo e podre. Mas Deus me atraiu. Ele me atraiu. Meu Deus, que amor é esse? Por quê? Porque ele quer que o homem volte a ter essa posição de raça eleita, de nação santa, de sacerdócio real. Ele quer que o homem continue sendo homem, tendo família, gerindo na terra, mas tendo uma conexão com ele e sendo limpo, 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 para chegar no dia em que o corpo voltar para o pó, ele voltar para o Pai. O plano de Deus é esse. O alto preço pago daquela cruz é para que nós voltemos para o Pai, só isso. Meu Deus, Deus podia ter desistido do homem, vá para o inferno de uma vez. Mas não fez isso. Quando você vê a profecia de Isaías 61, que é o resgate do homem,
fala da unção messiânica que veio sobre Jesus lá no Jordão, na hora do batismo. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para salvar, curar e libertar. O projeto de Deus não é para só a salvação, é para limpeza, é para purificação. Por isso na Bíblia está escrito, pastor Giovanni, se confessarmos nossos pecados, aquilo que você fez tão bem, que o Chico também fez tão bem, ele fez justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Está escrito, purificação é limpeza, é arrancar sujeira. Agora escute bem o que eu vou te dizer, você deve ter ouvido 500 vezes, que a partir da sua conversão você já está limpo. Não é verdade, isso não é bíblico, isso é heresia. Quando você se converte, você saiu da morte para a vida, só isso. O salário do pecado é a morte, você se arrepende do pecado, você vive e você tem a partir dali uma caminhada rumo à vida eterna. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está falando de um processo. O caminho é o lugar onde você vai entrar, porque você nasceu de novo. Nesse caminho você vai conhecer a verdade vai te libertar, e a verdade é o Filho, conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, sereis livres, e aí você vai ter a vida abundante, que é aquilo que você escutou o Giovanni falar aqui. No caminho você vai aplicar a verdade, você não vai ser só ouvinte da verdade, você vai experimentar, ouvir e praticar. Jesus fala, não adianta você ouvir e não praticar. E se você não praticar a verdade, só ouvir, você está salvo? Na hora que nasceu, de novo, sim. Mas você pode ser lançado fora da presença de Deus. O que significa isso? Perder a salvação, pastora? Sim, claro que pode. Porque está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque está escrito que Jesus, no dia final, vai dizer para muitos que vão chegar para ele e dizer, nós pregamos a tua palavra, profetizamos em teu nome, somos demônio, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a prática do pecado. Mas, pastora, não está escrito que quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Estar em Cristo significa que o velho homem morreu, nasce um novo que precisa ficar limpo agora. Porque se não fosse assim, Jesus não diria em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo homem que está em mim, meu pai limpa. Você só pode ser limpo se você estiver em Cristo. Senão você nunca vai ser limpo. Por que só pode ser limpo se estiver em Cristo? Porque é o único lugar onde o diabo apanha e tem que sair de sua vida, é em Cristo. Guarde bem essa expressão. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Em Cristo Jesus eu posso ser limpo. É em Cristo, é nele, é nele, é nele. É dentro, é ficar dentro. Um dia Moisés, também tem nesse cântico, mostra-me a tua face, quero ver a tua face. Deus falou para Moisés, você vai morrer, se chegar perto de mim, minha glória vai te consumir. Mas Deus imediatamente deu uma solução, falou para Moisés, aqui tem uma rocha, aqui tem uma pedra, tem uma penha. Entra no buraco dela. Se você entrar no buraco da rocha, vai ficar escondido, eu vou passar e minha glória não vai te consumir. É claro que Deus não estava falando de uma rocha mineral, de uma pedra mineral. Deus estava fazendo uma alusão à rocha eterna, ao Filho dele. Deus estava dizendo a Moisés, olha, o homem só vai poder chegar junto a mim e não ser consumido se tiver o buraco do peito do meu filho. Eu vou abrir o peito dele numa cruz. Eu vou tirar o sangue que vai comprar o homem.
E só aí esse homem vai poder ficar junto a mim. Não tem outro jeito. Paulo fala, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como eu vou negligenciar esse amor de Deus, esse sacrifício do Filho, esse plano de redenção que Ele tem para mim, para me constituir raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz. E volta para o Apocalipse capítulo 5, digno é o poder de abrir o livro e tirar o selo, porque foi morto, foi a tempo passado o verbo, e quando seu sangue comprou, povo de todas as raças, tribos e nações, os constitui rei e sacerdote, tudo isso é pretérito passado, é passado o verbo, mas tem um futuro nessa frase. E reinarão é futuro, reinarão sobre a terra. O reino do justo rei, o reino da luz, vai existir na terra sem o império das trevas, porque Satanás vai ser aprisionado no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está escrito em Apocalipse 20, 10. E o império das trevas vai acabar, não vai existir mais. Vai estar preso no lago de fogo e de enxofre, que não foi feito para homens, foi feito para Satanás e seus demônios. Mas todo aquele que não se limpar, todo aquele que negligenciar tão grande salvação, todo aquele que ouvir Jesus, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, e o contingente de 2/3 dos homens vão para o inferno. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende quão assustador é o que eu estou dizendo? Você entende que a eficácia do império das trevas é muito grande? Você entende que o diabo não brinca de ser diabo? Você entende que o império das trevas é tão real quanto eu e você? Estão levando os filhos para as drogas, os casamentos para o buraco, as empresas para o buraco. Porque matar, roubar e destruir é uma ação das trevas. Não é ação da luz. Não existe sorte e azar, queridos. Se tem morte, roubo e destruição na sua vida, você que está me escutando pela internet, você que vai me ouvir porque isso vai ficar gravado. Você pensa que tem azar, você não tem, você está sob a influência do império das trevas. Os seres vitórios da maldade, que vão ficar no lago de fogo de fogo por toda a eternidade, mas que estão trabalhando a 1000 por hora, não dorme, você dorme, eles não. Eles não vão deixar de ter uma grande vitória, porque muitas pessoas vão se perder. Agora, Deus não pode fazer nada. Eu digo não pode, porque é a escolha do homem. Desde o Éden, a escolha do homem. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele fez o seu filho se humilhar, vir em carne, tornar-se figura humana, ir para a cruz e derramar o sangue que compra a vida do homem. Mas só tem parte com Ele quem recebe o sacrifício. Ele fala em João 6, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem parte comigo. É o sacrifício dele. É reconhecer a grandeza desse sacrifício e dizer, eu quero, eu recebo. E a partir do momento que você recebe esse sacrifício, você se torna filho de Deus, tem salvação, mas você ainda está sujo, precisa se limpar. O que é o silk? O que é o silk? É um seminário de limpeza. Você vai ver pessoas que chegam no silk com 30 anos de vida cristã, viciada em pornografia. Você vai ver líderes espirituais brincando com a santificação. Mas eu ainda vou dizer para você, o silk é um lugar espetacular, sabe por quê? Porque vai ao silk quem vai buscar limpeza. E os que não vão? E os milhares que não vão, acham que não precisam de limpeza. Não têm desejo de santificação.
que arrebita o nariz e diz, você conversa. Meu coração dói quando eu penso, sabe, que está chegando a hora da volta do Filho de Deus. Está chegando a hora do final de toda essa história que eu estou te contando, que começa lá no Éden. Está chegando a hora, Jesus fala da sua volta. Você pode não crer em profetas outros? Deveria crer, porque Deus fala pela boca dos profetas. Deveria crer que, como Zacarias diz, que 2/3 perecerão. Mas você não pode duvidar da profecia da boca do próprio Filho de Deus. Em Marcos, capítulo 13, ele fala, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele recolherá os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E quando você vê essa palavra escolhido, talvez você ache que Jesus tem preconceito com algumas pessoas. Que ele faz acepção de pessoas, ele vai escolher uns e não vai escolher outros. Existem doutrinas erradas que falam isso. Não, não é. Para você saber o que é escolhido, leia a parábola das bodas do Cordeiro, casamento do Filho do Rei. Faz um banquete para celebrar o casamento, convida a gente do mundo inteiro. E entra para a festa um homem que não estava com vestes nupciais. O que são vestes nupciais? Vestes brancas, vestes de noiva. E o rei chega para aquele homem que está no banquete e fala, como entraste aqui sem veste nupcial? Como você ousou entrar aqui sem roupa de noiva? E a Bíblia fala que aquele homem emudeceu, ficou quieto, não teve resposta. E aí o rei, que é o Deus Pai, que está celebrando as bodas do Filho, chama os servos e fala, lançai-o fora, onde há trevas e ranger de dentes. E termina o texto dizendo, e muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você já viu 500 pregações sobre esse texto, falando que muitos são chamados para pregar o evangelho, e poucos são escolhidos para pregar, porque não se dispõe, não se coloca nas mãos de Deus, muitos são chamados para missões e poucos são escolhidos. Não! Na Bíblia onde está escrito, muitos são chamados e poucos são escolhidos, está falando de santificação. De vestes limpas. Se o anjo foi expulso do céu porque pecou, se o Filho de Deus ficou desamparado na cruz porque o meu pecado estava lá, o grito dele não foi que dor, que vergonha, que humilhação. O grito dele foi, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando ele estava com o meu pecado sobre ele me representando naquela cruz, o Pai não chegou perto dele. Porque o Pai não chega perto do pecado. Se o homem, formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, que tinha a glória de Deus, foi expulso da presença de Deus porque pecou e morreu espiritualmente, por que você acha que vai entrar no céu com pecado? Você acha que Deus mudou? Você acha que ele ficou complacente com o pecado? Não. Por isso que a Bíblia termina dizendo, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. É assim que termina. Os últimos versículos da Bíblia são esses. Então, queridos, eu vou terminar, eu não vou desgastar você muito, não. Eu vou desafiar você a procurar tudo o que você puder saber e fazer para ser liberto. Para arrancar de Satanás toda a procuração que um dia você deu para ele. Para chegar num ponto da sua vida, você não tem nenhuma unha na mão do cão. Nenhuma unha. Nada, não tem um dedinho seu na mão do diabo. Porque esse ser espiritual que vem para matar, roubar e destruir, que é o ladrão, ele não toca só em você pelo pecado, ele toca em 4 gerações. A sua descendência também é afligida pelo seu pecado. E com isso ele vai destruindo famílias.
e vai destruindo famílias. E vai destruindo famílias. Na unção messiânica de Isaías 61, que fala de salvação, de cura e de libertação, fala que nós seremos chamados famílias benditas do Senhor. E seremos. Nós vamos constituir um reino sacerdotal na terra. Eu faço parte desse reino. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão de ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E não tem nada nesse mundo, nada, que seja mais valioso do que essa boa notícia de ir para viver a eternidade toda com o Pai. Nada. Nada vale a pena. Não é um bom negócio com um bom resultado financeiro, mas eu fazendo com fraude. Não é um bom relacionamento com uma mulher bonita ou um homem bonito, cheio de fisiculturismo, ou cheio de curvas, ela, que vai ter mais alegria do que a vida eterna com Deus. Não é um prazer sexual momentâneo que vai dar mais prazer e alegria do que o gozo do encontro com Deus. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Eu vou terminar desafiando você. Busque cura, busque libertação. Tira das mãos de Satanás toda a procuração que você deu um dia, toda. Não deixe uma unha na mão do cão, nada. É só você tomar essa atitude, você vai ter vida abundante, sim. Os testemunhos chegam todos os dias. Todos os dias. Eu tenho um grupo, você que está me escutando aí ao vivo, tem um grupo no YouTube, no Telegram, Ovelhinhas da Pastora Tânia Tereza. Já passa de 5.000 pessoas. É tão sobrenatural esse grupo que as pessoas já chegam confessando pecado. Pastora, eu vou confessar meu pecado no meio de 5.000 pessoas? Elas estão fazendo isso. Agora responda para mim e dá resultado, só dá. Os testemunhos de cura, de restauração de casamento, de levantamento de negócios, todo dia chega. Por quê? Porque tirou da mão do cão aquilo que te entrega um dia. Você pode fazer isso. Seria maravilhoso receber uma boa notícia hoje, anunciando que seu milagre finalmente chegou. Se você gostaria que milhares de outras pessoas também fossem abençoadas hoje, compartilhe e deixe um like no vídeo para que muitas pessoas recebam esse conteúdo e possamos fazer juntos uma corrente de oração. Se você deseja receber as novas pregações que estão chegando em breve, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações.